Sr. Darcy, o senhor é detetive do Departamento de Polícia Metropolitana? Some. E o seu depoimento aqui hoje se baseia realmente no seu trabalho para isso? Deixa eu me garantir que estou com o livro certo aqui. Não é verdade? Não, eu não tive nada a ver com a escrita desse livro. Eu não me importo com a escrita do livro, mas você está aqui por causa das crônicas do negócio do Death Row Chronicles que você fez, certo? Vamos ter certeza de que estamos falando das coisas certas. Eu não escrevi esse livro, eu não tive nada a ver com isso. Eu fiz o documentário Murder Rap, que saiu alguns anos depois, que foi baseado nesse livro. E depois eu fui consultor na série Death Row Chronicles, que a gente tem exibido aqui. Você se lembra quando o Estado perguntou se você se envolveu com isso pela primeira vez em 2012? Sim. De que forma você se envolveu com isso em 2012? Sim, na final de 2012, eu me deparei com um artigo sobre o livro Murder Rap, de Greg Kadin. E foi isso que me alertou pela primeira vez de que o livro existia. Então entrei em contato com o Greg, perguntei se ele queria fazer um documentário. Ele me enviou uma cópia do livro e disse, leia. E se eu ainda estiver interessado, ele também está. E o seu trabalho, realmente, pelos próximos 2 anos, foi o quê? Fazer sua própria pesquisa independente. Uma combinação de fazer minha própria pesquisa independente e também ter o Greg me explicando, sabe, uma investigação de 3, 4 anos que ele havia conduzido. O depoimento ao júri foi que você passou alguns anos fazendo isso. E em relação aos livros que você mencionou que usou, foi o Murder Rap, que é este livro aqui, certo? Sim. Escrito por Greg Kadin. E você também usou o livro da Kathy Scott, certo? Isso mesmo? Sim. Esse livro aqui, Sabe? será que é uma versão do livro dela que você usou? Não tenho certeza de qual versão eu usei. Então, você usou outro livro, e qual foi esse livro final? Havia chamado Labyrinth, de Trevor Sullivan. Você já disse isso antes? Eu disse isso há um minuto atrás. Sim, tudo bem. Quais são os livros além desse? Eu não tenho certeza. Algum outro Além livro? desses que consigo lembrar agora, mas pode ser que tenha tido outros. Quanto ao Welcome to Death Row, Lee Savage. Não, mas já vi a série documental que ele produziu. E quanto a este livro aqui do Frank Alexander, que estava presente na noite do tiroteio? Eu li trechos desse livro. Sim, senhor. De tudo isso? Aí da casa. E esse livro aqui, acho que você já tinha mencionado antes, Original Gangsters? Sim, eu li esse livro. Esse é aquele que você mencionou antes? Não, acho que ainda não mencionei esse, mas eu já li sim. Eu conheço o autor. E quanto a este livro aqui, parece que é uma autobiografia. Only God Can Judge Me, de Jeff Probst. Sim, eu já li esse. Tudo bem? Agora, é justo dizer que quando você está aqui, seu trabalho e o que você fez é falar um pouco para nós sobre você ou sobre seu trabalho no documentário, certo? É isso que você está fazendo aqui hoje. Claro, algo que eu aprendi no processo de fazer esse documentário, sim. Certo. E o que você aprende no processo de fazer um documentário? E eu só quero ter certeza de que estamos sendo claros para o júri, documentários realmente são um negócio, certo? Claro. Não é um negócio muito bom, mas é. Sim, na verdade você poderia estar fazendo algo muito melhor do que estar aqui hoje falando ou testemunhando sobre um assassinato que aconteceu há 30 anos, certo? Eu poderia estar melhor em que sentido nos negócios? Claro, se eu estivesse comandando um programa para o Discovery como já fiz no passado, sim, isso paga muito bem. E com relação ao que você faz com o negócio? E quero ter certeza de que Jerry entende, há um projeto, existe uma espécie de ideia que está aí, que foi formulada. Então, em algum momento há uma discussão sobre se isso é comercializável ou não, certo? Correto. Então talvez você vá e procure pessoas para investir no projeto e talvez fornecer dinheiro e financiamento para ele. Às vezes sim, e às vezes você simplesmente faz por conta própria. Certo. E a ideia por trás disso, em algum momento, é porque você quer ser capaz de vender seu produto para o mundo, certo? Isso faz parte da ideia, mas não é o único motivo pelo qual eu faço isso. Agora, nesse caso, porém, quando você está analisando o seu documentário, você está fazendo um documentário aqui sobre Death Row Chronicles, certo? Death Row Chronicles, quer dizer, Corredor da Morte, ou era sobre Não, o quê? eu tô falando principalmente sobre os assassinatos de Tupac e Vicky. Big, certo. E você se junta com Greg Kadin. Sim. E Greg Kadin, imagino que no seu trabalho durante os 2 anos em que fez a pesquisa, você analisou todos os detalhes que conseguiu encontrar sobre o assassinato de Tupac. Sim, mas ele também me entregou os arquivos do caso dele, do Departamento de Polícia de Los Angeles, então eu não... Como são esses arquivos do caso? Com certeza, eram arquivos de caso digitalizados. Eram mais de 2.700 relatórios em PDF, voltando lá para 97, mais ou menos. Provavelmente mais de 100 horas de áudio de entrevistas com testemunhas e possíveis suspeitos, fotos da cena do crime, principalmente do caso do Big.
Esse tipo de coisa. Mas alguma coisa? De cabeça, é basicamente isso que você tem, e eu não. Bem, havia um vídeo do tiroteio do Big. Havia um vídeo caseiro que foi apresentado como prova. Tudo bem. E quando você estava fazendo sua pesquisa, os 2 anos de pesquisa que você fez nesse projeto em particular, Você entrevistou detetives? Sim, entrevistei. Eu entrevistei Greg Cadin, eu entrevistei Kelly Cooper, que foi um dos detetives originais do Departamento de Homicídios de Wilshire, no caso do Big. Eu entrevistei... Bem, esses são os 2 principais detetives que eu entrevistei pro caso. Tudo bem, eu só quero ouvir algo relacionado à Polícia Metropolitana de Las Vegas. Você entrevistou algum detetive da Polícia Metropolitana de Las Vegas? Não, eu não entrevistei. você entende que o homicídio de Tupac Shakur era responsabilidade da Polícia Metropolitana de Las Vegas? E até agora, você está nos dizendo que entrevistou um cara chamado Greg Cadin, que é da Califórnia, e uma garota da Califórnia também. Não, Kelly Cooper é um homem, mas sim... Tudo bem, Kelly Cooper, tudo bem, Californication, mas essas 2 pessoas estão na Califórnia. Sim! Tudo bem. Agora, além disso, Você pode nos dizer, por exemplo, quem eram os detetives responsáveis pela investigação do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas? Investigação, por favor, não interrompa. Tudo bem. Pode prosseguir. Você terminou. Tudo bem. Sargento Manning, havia acredito que um detetive Becker, um detetive Long. Mais alguém? Isso é tudo de que me lembro no momento. você também sente o modo de detetive? Sim, o detetive atual ou mais recente, sim. Agora, quando você finalmente juntou esse projeto, presumo que em algum momento você ligou para a Metro e disse: ei, agora temos o cara que confessou o crime, certo? Eu quero que Death Row Chronicles vá ao ar. Desculpa, o quê? Depois que Death Row Chronicles for ao ar, eu entro em contato com a Polícia Metropolitana, sim. Sim, você entrou em contato com a Polícia Metropolitana. Com quem você falou na Polícia Metropolitana de Las Vegas? Bem, primeiro eu entrei no site deles e apenas enviei um e-mail geral para o endereço de homicídios, tipo info@homicídios. E algum tempo depois o detetive Mogg respondeu para mim e a partir daí começamos a conversar. Então você sabe quem é o detetive Mogg? Sim, eu sei. Na verdade, mais tarde você deu entrevista ao jornal The Sun. Da Inglaterra. Você se lembra de ter se encontrado com um repórter? Sim. James Desborough Sim, Mano Sim. E nessa entrevista você disse ao senhor Desborough que tinha enviado 100 e-mails para o Metro. Eventualmente, depois de irmos e voltarmos, sim. Certo? E esses e-mails eram todos sobre o caso Tupac. Sim, correto. Agora, E isso foi ao longo de vários anos. mas você disse, aí, temos informações, por favor, olhe para o meu documento, certo? Algo assim. Não, não foi isso que eu disse assista Death Row Chronicles. E você continua confundindo, misturando o meu documentário com a série Death Row Chronicles. Eu não fiz Death Row Chronicles, eu só fui um consultor. Ok. Aquele em que Kefi falou publicamente pela primeira vez na entrevista, o que tornou isso importante o suficiente para eu dizer, você deveria olhar isso. Essas são informações novas para o seu caso. Quando você se sentou para realmente começar a trabalhar no projeto Death Row Chronicles, Sim. estávamos ouvindo o áudio dessas 2 entrevistas que aconteceram, certo? Até aquele momento, é justo dizer que o Sr. Davis nunca tinha falado sobre isso publicamente. Até onde eu sei, ele nunca tinha falado publicamente sobre o caso, não. Isso foi o que tornou isso significativo. Certo. E você estava ciente, é claro, de que, de acordo com o seu entendimento do Proffer de 2008, Se não dissesse nada para, digamos, uma fonte da mídia, então o acordo de colaboração ainda o protegeria. Foi assim que eu entendi, sim. então, em essência, quando você estava sentado com o Sr. Davis, você estava pressionando ele a violar o acordo de colaboração. Eu não tô pressionando ele, eu nem tô na sala com ele. Eu sei, nós vamos falar sobre isso em um segundo, mas em essência, Você está com um pequeno fone de ouvido ou algo assim em outra sala e está dizendo ao entrevistador para continuar pressionando o Sr. Gay? Eu não tava pensando em nenhum momento que ele violaria o acordo de colaboração. Sinceramente, eu não achava que o acordo seria usado. Eu não entendia que era assim que funcionava. Eu pensei, ele tá fazendo uma confissão pública. Essa confissão pública pode ser usada, com certeza. Agora, além disso, você está em outra sala e não quer ser visto pelo Sr. Davis. Está correto. na verdade, o Sr. Cadin, detetive Cadin, ex-detetive Cadin, também não está presente porque não quer ser visto pelo senhor. Está correto. Então, essencialmente, enquanto você está sentado ouvindo a conversa, você está contando para a pessoa informações que são específicas da gravação de 2008
Sim, eu sei quando ele sabe mais sobre uma pergunta que ainda não respondeu, ou se há outra maneira de formular uma pergunta que possa ajudar. Mas Agora, posso te dizer que a maioria das perguntas, desculpe te interromper, mas a maioria das perguntas foi escrita com antecedência. Eu só sugeri talvez meia dúzia de perguntas adicionais no total em 2 entrevistas. Então vamos garantir que a gente entenda, porque não estamos na sala e não há câmeras. Enquanto estamos ouvindo a gravação, Não tem outra voz na gravação, às vezes falando sobre pegar uma Diet Coke, certo? Tipo, isso é ótimo. É você? Não, havia outras pessoas, dependia do momento, as pessoas iam e vinham daquele escritório e havia pessoas diferentes lá em dias diferentes, eram apenas funcionários da produtora ou outros contratados que trabalhavam naquele programa. E além disso, enquanto você está sentado lá, você está tendo essas conversas sobre o Sr. Davis. E você está digitando, porque estou ouvindo uns pequenos toques, como se estivesse mandando mensagem. Você está mandando mensagem ou Estou digitando? mandando mensagem, sim. Então você está mandando mensagem para a pessoa que está ouvindo? Estou mandando mensagem para Maria Dias, sim, senhor. Agora, enquanto você faz isso, claro, o Sr. Davis não sabe que você está fazendo isso. Burrito. E você estava trabalhando naquele momento específico para qual empresa? Eu era contratado da Entertainment One / Feature Films, a produtora. Então você não era um funcionário, você era um prestador de serviços autônomo. Burrito. Tudo bem. Tecnicamente, trabalhando por conta própria. Tudo bem. E o contrato que estava entre o Sr. Davis e quem quer que fosse no programa teria sido revisado por quem? Não teria sido com a produtora. Tudo bem, então, quem é a produtora? Novamente, Entertainment One ou Creature Films. Não tenho certeza com quem ele lidou. Ok, então enquanto isso, Então, o Sr. Davis tem um contrato em relação à produção. E durante o período em que estamos ouvindo sua gravação, é justo dizer que você basicamente pegou seu telefone e colocou perto do alto-falante. Sim, isso está correto. E você basicamente está gravando toda a conversa. Isso mesmo. Incluindo as partes que tecnicamente nunca foram produzidas em uma produção da Beth ou algo assim. Tinha algumas partes extras ali, com certeza. Com certeza. E mais uma vez, você não tinha permissão da Beth para fazer isso? Certo? Que não, eu não precisei pedir permissão deles para fazer isso. Você é um prestador de serviços autônomo, você não tem um contrato com o Sr. Davis, então me diga como você acredita que poderia gravar sem a permissão do Sr. Davis. Com certeza eu tenho uma técnica. Mestre versus contrato. Indeferido, acho que ele pode responder a pergunta sozinho. Há algumas coisas. Primeiro de tudo, o contrato não descreve cada dever que um membro da equipe vai desempenhar em uma filmagem. Não é como se você tivesse que ficar pedindo permissão o tempo todo para fazer as coisas e cumprir seu trabalho. Meu trabalho lá era principalmente focado na entrevista dele. Então, quando percebi que no primeiro dia em que ele apareceu, ele estava meio que enrolando o pessoal, vestido de bermuda e camiseta, agindo como se não soubesse porque deveria estar lá e dizendo que a entrevista não era para ser naquele dia, eu fiquei sentado naquele escritório por um bom tempo antes de eles começarem. Então, quando percebemos, basicamente, olha, vamos ter que entrevistar esse cara 2 vezes. Vamos tentar trazê-lo agora e conseguir alguma coisa, mas ele vai ter que voltar depois. Eu pensei, ok, então eu vou gravar isso para que, entre essas entrevistas, eu não sei quanto tempo vai levar até conseguirmos trazê-lo de volta. Eu tenho um registro do que ele disse, assim, quando voltarmos para a segunda rodada, eu sei quais perguntas precisam ser feitas, o que já foi respondido completamente e o que precisamos perguntar para ele de novo. Foi por isso que eu fiz aquela gravação. Nunca, nem em 1 milhão de anos, imaginei que aquela gravação seria reproduzida no tribunal. É claro, ele entregou aquela gravação para Beth porque, mais uma vez, isso faz parte do trabalho deles, certo? Não, claro que não. Foi porque aquela gravação. E você entende, porém, que no estado da Califórnia, se você for gravado em algum lugar sem sua permissão, isso é um crime. Dick diz novamente que isso exige uma conclusão jurídica. Estou perguntando sobre a compreensão dele da lei, senador. Feito por um grupo líder, quando você... Claro, eu aceito. É a mesma coisa. Espera aí. Você pode, se você quiser, reformular sem perguntar pra ele. Sobre uma lei específica da Califórnia. Tudo bem. Está chovendo muito, mas deixe-me te fazer essa pergunta, senhor. Quando você está gravando essa conversa, Sim. naquele momento específico, você entregou para o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. Eu não entreguei. Você ficou com essa gravação e então criou seu projeto com ela, certo? Não. Eu nunca usei essa gravação para nada. De que projeto você está falando? Mas deixe-me te perguntar uma coisa, senhor. Em termos de quem é responsável por resolver o assassinato do Tupac, essa não é sua responsabilidade, certo? Pode ser responsabilidade de qualquer um. Ok.
Você está dizendo que não é responsabilidade da Metro? Pode ser deles também, claro que é. Mas qualquer cidadão pode investigar um crime se quiser. Certo. E vamos falar um pouco mais sobre isso, mas em termos de como você faz o seu trabalho, é justo dizer que um detetive seria o responsável por conduzir essa investigação. Claro. Certo? Em algum momento, claro. Certo. E não é como, digamos, o FBI. Não é o LAPD, certo? Polícia de Compton. Nesse caso, o assassinato de Tupac era a responsabilidade da Polícia Metropolitana. Até certo ponto, exceto pelo fato de que eu sei que o LAPD argumentou que se o crime foi planejado na cidade de Los Angeles, eles também poderiam assumir o caso. E você pode perguntar isso ao Greg Cadin se ele vier aqui. Eu nem sei o que você acabou de dizer. Deixa-me só te perguntar uma coisa, deixa-me só te fazer essa pergunta, senhor. Você manda avisos para a Metro e diz, ei, nós resolvemos isso. Você manda 100 e-mails para a Metro. E eles não fizeram nada a respeito, fizeram? Oh, porque eles eram... Não, isso é uma resposta de sim ou não. Eles não fizeram nada a respeito. Como assim? Não fizeram nada a respeito? Eles estavam trabalhando no caso, pelo que eu sabia, eles estavam me respondendo, eu estava enviando para eles porque ele continuava falando, ele começou a dar entrevistas no YouTube. Então, toda vez que ele dava uma entrevista, eu mandava para El e dizer, olha, aqui tá uma nova entrevista. Olha, nesse trecho ele diz isso publicamente pela primeira vez. Ele fala isso e havia uma troca constante entre eu e o detetive Mogg. Então eu tinha a sensação de que ele realmente estava trabalhando nesse caso. E isso é o básico da investigação policial. Se o seu suspeito tá falando, você deixa ele falar. E ele estava falando, então cada entrevista que ele dava era mais uma evidência para usar contra ele. Certo. Então, sobre o que ele estava falando. Sabe o que ele estava falando? Qual era a informação sobre a qual ele estava falando? Você está falando sobre o seu documentário nesse momento específico? Não, estou falando que ele está aparecendo no YouTube, ele está aparecendo no Vlad Television. Ele foi, acho que acabou fazendo um total de 9 entrevistas no YouTube ao longo de um período de 4 anos. Você verificou alguma das informações que ele te deu? Como assim? Bem, as informações de que você tomou conhecimento desse caso. Ele me deu isso. Bem, as informações que você soube tanto do anúncio de 2008 quanto da entrevista com o Sr. Davis. Você saiu para fazer sua própria investigação para verificar essas informações? Claro, eu analisei. Bem, novamente eu tive acesso irrestrito aos arquivos do caso e há muitas evidências corroborativas nesses arquivos. Agora, quando você diz os arquivos do caso, eu quero ter certeza de que estou entendendo corretamente. Você está falando sobre Greg Cadin? E você está falando sobre Greg Cadin, que era da LAPD? Bem, não estou falando só do Greg, estou falando de todo detetive Então, que veio responda a antes minha dele. pergunta, Sim. por favor. Para colocar de uma certa forma. Não é só o Greg Cadin, não são só os arquivos dele. Na verdade, a maioria deles é de detetives que vieram antes dele, incluindo arquivos da polícia de Las Vegas. Tudo bem. Que tática você está falando antes de um grande treinamento? Claro. Muitos dos detetives do caso Big reuniram provas. Não balance a cabeça. Muitos detetives do caso Big reuniram provas. Caramba. Muitos dos detetives do caso Big reuniram provas relacionadas ao caso do Tupac porque ficou conhecido ou acreditava-se que os dois casos estavam conectados. Então eles tinham informantes que os procuravam no caso do Big dizendo: ei, essas duas coisas estão conectadas. Certo. E mais uma vez, provas ou informações que teriam ido para o detetive, certo? No fim, para Greg Cadin e sua equipe de detetives, sim. Mais uma vez, você precisa entender, Greg Cadin não era responsável pela investigação do assassinato de Tupac. Ele fazia parte da força-tarefa especificamente para o assassinato de Big Smalls? Isso mesmo. E você sabe que em algum momento ele foi removido dessa força-tarefa, certo? Certo. E uma das coisas que ele faz é roubar o Tupac. Eu me oponho à palavra roubar. Me desculpe. Eu sabe o que eu estou dizendo exatamente. Não quero dizer isso no sentido legal. Eu me oponho a... Essa é uma pessoa que eu... Eu não estou fazendo uma objeção. Eu tenho um problema com cardápio. Ok. A palavra roubar. Podem levar arquivos de casos com eles quando saem do departamento. Isso acontece o tempo todo. É extremamente comum. Na verdade, eu acabei de fazer uma série sobre Ted Bundy no ano passado, baseada exatamente nisso. Uma em que os principais detetives do caso Bundy nos anos 70 levaram uma caixa de arquivos com eles. E nós conseguimos obter esses arquivos e fizemos um programa sobre Ted Bundy baseado nesses arquivos. O senhor é detetive? Não. Então o senhor não pode sentar aqui e nos dizer o que um detetive pode ou não pode fazer. Justo, o senhor não é detetive. Legalmente, eu não posso afirmar isso. O que posso dizer, com base na minha experiência como produtor de True Crime nos últimos 20 anos, é que é muito comum, na minha área, encontrar arquivos que detetives levaram para casa. Isso é justo. Então, eu quero ter certeza de que entendi. Você está nos dizendo que o detetive KD, né? Pegou um arquivo de uma investigação da qual ele nem fazia parte? Isso... Você está dizendo que foi isso que aconteceu aqui? Bem... Isso que você está dizendo assume o fato. Não. Não, acho que você mencionou isso, juiz. Como assim? Ele pegou um processo, esse não era um caso em que ele trabalhou? Sim.
Assim que Keith confessou o assassinato do Tupac, eles assumiram esse caso. E, novamente, você vai ter que perguntar isso pra ele, porque eu não tava lá pra isso. Então, mais uma vez, isso é algo que você está dizendo que Greg Kelly deveria vir aqui e testemunhar. Se ele quiser, claro. E, mais uma vez, com base na sua pesquisa deste arquivo, nos 2 anos anteriores ao documentário, ao projeto em que você estava trabalhando. Sim, eu só vou fazer Murder Rap, sim. Você descobriu, é claro, que Greg Kading era basicamente... Não tinha problemas com crime. Objeção, meritíssimo. Posso me aproximar? Remova. Muito bem, para constar, o júri saiu da sala. Então, voltando à nossa primeira questão inicial, na verdade, precisamos que você saia do banco das testemunhas por um momento. Senhor. Obrigada, senhor. Sobre o que pode... O que pode ser questionado em relação a Greg Cage. Essa foi a objeção inicial. Certo. Então, a objeção inicial tinha a ver com o detetive Kedi. Sua objeção é que não se pode contestar alguém através do testemunho de outra pessoa. Sua posição é que a credibilidade do relatório em que eles estão se baseando é importante. Eu realmente acho que, até certo ponto, ele pode explorar a credibilidade das informações nas quais está se baseando, desde que sejam precisas. Então, eu acho que há uma preocupação em relação ao que o juiz federal realmente encontrou sobre a detetive Katie. Sim. Talvez evasiva. Ou como você quiser colocar. Bem, posso fazer essa pergunta? Para constar, não fiz nenhuma pergunta sobre a opinião dele sobre Greg Cage, seja quanto a sua credibilidade, seja quanto a qualidade do seu trabalho como detetive, qualquer coisa que permitisse a defesa abordar atos específicos e fazer perguntas sobre o caráter de alguém. Então, qual é a base que foi estabelecida que diz que agora eu posso atacar o caráter de alguém cuja reputação está sendo, de certa forma, atacada aqui, certo? Ele divulgou um registro público ou ele divulgou uma gravação do réu? Essa é a única evidência do que Greg Cady fez neste caso, e é uma gravação. Então, qual é a preocupação quando se trata da credibilidade dele como testemunha? Ele não testemunhou, nenhum outro fato foi apresentado neste caso em relação a Greg Cage, além de que ele publicou um livro e fez um documentário. E foi assim que a gravação de 2008 veio a público depois que ele se tornou um cidadão comum. Não houve nenhum testemunho sobre qualquer investigação feita por ele, nenhum testemunho de opinião sobre seu caráter, sua qualidade como detetive. Nenhuma dessas informações foi apresentada no tribunal. Então, por que a defesa pode simplesmente ignorar as regras probatórias e começar a perguntar sobre atos específicos de má conduta de alguém cujo caráter nem sequer foi levantado? Que a testemunha abriu margem e o Estado perguntou especificamente sobre a pesquisa dele e entrou nessa ideia de que ele fez toda essa pesquisa. Ele testemunhou que Greg Cage era como seu melhor amigo. Quero dizer, o cara está trabalhando junto em um projeto relacionado ao livro dele. Durante esse período, o Estado começa a fazer perguntas que eu acho que entram diretamente na área de opinião de especialista, para as quais eles dizem que não é opinião de especialista. Isso é apenas a opinião de uma testemunha leiga. E eles aceitaram essa objeção, dizendo que ele não pode dar opiniões sobre isso, que é algo que eles podem fundamentar. Sheila Siris está incluído no livro, e que essas são as informações dele sobre essa pessoa, e então eles podem no final argumentar sobre isso. Essa era a minha... Eu não sei se é assim que isso funciona. Aconteceu. Eu acho que foi bom. Só estou dizendo que o que estamos fazendo agora estamos dizendo, ok, ele está testemunhando sobre aquele período de 2 anos, aquele período de tempo em que ela agora dá opiniões sobre a pesquisa dele. Bem, uma das coisas que ele pesquisou, e de acordo com o testemunho dele, foi o arquivo do caso. Eu deveria poder questionar a veracidade desse arquivo do caso, de onde ele veio, se ele está completo, quem o entregou para ele, porque eu acho que esses são detalhes que obteríamos de um... Justificando isso e a Então base. você está pedindo a completude do arquivo? Eu acho que isso seria apropriado. O que mais você está pedindo?
Estou pedindo especificamente pela veracidade dele. Olha, se um detetive subisse ao banco das testemunhas e dissesse, eu recebi o arquivo, certo? O que normalmente aconteceria é que, se viesse de outra jurisdição, como é a PD, você receberia um core dizendo, olha, este é o arquivo completo. Ou, como o senhor de Giaco disse há algumas audiências atrás, o direito foi lá e conferiu página por página do material de provas dele, para comparar com o material de provas que estava no arquivo do LAP dele. nós não temos isso aqui. Mas essa pessoa está testemunhando e dizendo, parte da minha opinião, ou experiência neste caso, é baseada na pesquisa feita com o arquivo que Greg Caddy me deu. E eu quero entrar nesse ponto. Então, a integralidade do arquivo depende, no final das contas, da afirmação do detetive Caddy, de que este é o arquivo completo. Essa é a sua preocupação. Correto. E como o arquivo foi obtido? Acho que isso é fundamental neste caso, porque se o arquivo foi obtido pelo procedimento normal, então não temos problemas. Então isso volta para a questão da integralidade, Sr. Santos. Acho que você está meio que girando em torno da mesma questão, porque está dizendo que se for obtido pelo procedimento normal, você recebe, sabe, se recebermos isso aqui na fase de produção de provas, você recebe algum tipo de documentação de que este é o relatório completo. Isso é tudo. E, então, ao mesmo tempo, estamos voltando para o seu mesmo questionamento sobre a completude. E eu acho que é apropriado questionar como você sabe que este é o arquivo completo. Você concorda com isso? Eu não teria objetado se ele dissesse como você sabe que é o arquivo completo, e aí ele pode responder eu não sei, ou qualquer coisa assim. Mas você sabe, essa não era a pergunta que estavam fazendo para ele. A pergunta que estavam fazendo para ele era acusando um detetive, um ex-detetive. O caráter, ou imputando o caráter dele para alguém que não está testemunhando. Entendido. Então, obviamente, você não pode questionar a credibilidade dele, mas acho que, para chegar à questão da completude do arquivo, você pode falar sobre como isso não foi feito pelos canais regulares. Pode haver algumas salvaguardas quanto à completude do arquivo e para garantir que todos os documentos sejam entregues. Você não tem essas salvaguardas aqui porque estamos confiando no que a detetive Caddy entregou para você. A detetive Caddy está promovendo um livro. Quero dizer, toda a sua questão. Você pode entrar nesse assunto. Então, passando para outra questão que surgiu enquanto estávamos em conversa reservada. Eu revisei esses e-mails. Revisava em grande parte sobre o agendamento e se a detetive mais estava ciente de certas entrevistas. De forma alguma eu os considerei exculpatórios, porque eles não mencionavam a possibilidade de mais ninguém estar envolvido. Além disso, eles não tinham nada a ver com o pedido inicial, que eram os e-mails entre Caddy e Mock. No entanto, posso conseguir esses para você se achar que são relevantes para a sua teoria de defesa. Acho que sim, porque, mais uma vez, isso destaca a necessidade do detetive Mock testemunhar neste caso. Bem, no fim das contas, quem quer que testemunhe a responsabilidade é do Estado, certo? Eles decidem quem vão chamar para depor no caso deles, eles decidem como vão provar o caso deles, porque, no fim das contas, a única pergunta que importa é, eles conseguem provar o caso além de qualquer dúvida razoável? Se eles acharem que não conseguem, isso beneficia você, porque eles não conseguem provar o caso deles, certo? Então, no fim das contas, a forma como eles escolhem conduzir a acusação, neste caso, pode não ser a forma como você escolheria conduzi-la. Pode não ser a forma como você faria isso, ou como eu escolheria, ou como outro promotor da promotoria escolheria. Mas, no fim das contas, é isso que eles estão fazendo. Pode não incluir a detetive Mock. Pode não incluir a detetive Caddy. Pode não incluir muitas pessoas. Sim, senhora. Então eu posso te enviar esses e-mails. Achação, mais alguma coisa? Bem, só que eu gostaria que ele fosse instruído a não abordar provas sobre o caráter sem o devido fundamento. Ele não pode abrir essa porta com a testemunha sugerindo, ei, esse é o caráter dele, e depois dizer, deixe-me te contar porque eu penso isso. E eu concordo com isso. Que abrir a porta para o caráter de Greg Caddy para que eles pudessem contestá-lo, e eu não fiz isso. Ok, eu concordo com isso. No final das contas, acho que já cobrimos essa questão específica porque ele vai focar mais no fato de o arquivo estar completo e na forma como ele foi obtido. Mas se houver outra objeção imediata em relação a isso, nós vamos. Mas vamos tratar disso. Mas eu concordo com isso. Ok. E-mails. Como você quer que eu te envie? Você não responde muito bem seus e-mails. Então... Eu não leio muito bem. Se eu pudesse só, talvez a gente pode imprimir. Não. Tudo bem, obrigado. Isso pode ter um cumprimento enviado, do que tínhamos enviado para você, para... Ok, tá bom. Ou para mim, na verdade. Então, eu revisei eles. Minha análise inicial reservada foi que eles não eram relevantes. Mas neste momento, como você está solicitando e meio que abriu outro caminho para eles, que eu não percebi que era necessariamente relevante na minha análise inicial do caso, nós vamos disponibilizá-los através do mesmo link. Ok?
Claro, eu preciso fazer isso também. Tudo bem, então. Vamos fazer um intervalo. De volta à gravação em estado contra Davis, C377-407. Ou o Sr. Samp tem mais material para amanhã, mas ainda pode começar o seu contra-interrogatório pela manhã. Nós verificamos, esta testemunha está disponível para voltar amanhã, se necessário. Então, vamos continuar a partir daí. Há mais alguma coisa que precisamos tratar fora da presença, antes de trazermos o júri e o Sr. Dorsey de volta? Obrigado. Certo, vamos trazê-los? Parece bom, né? Muito bem, bem-vindo de volta, Sr. Dorsey. As partes podem confirmar a presença do júri. Todos podem se sentar. Dorsey, o senhor ainda está sob juramento. Sr. Samp, o senhor ainda está no contra-interrogatório. Obrigado. Sim. Senhora, referindo-me ao seu depoimento anterior em relação a Cat Scott, apenas para esclarecimento do júri, Cat Scott não é uma detetive. Correto? Ela é uma repórter. Ela é uma jornalista, sim. Ela é uma jornalista, tudo bem. E ela escreveu um livro com base nas informações que ela reuniu como jornalista, certo? Bom, não foi uma investigação própria, mas sim o que ela ouviu nas ruas. E de detetives com quem ela conversou? Sim. Então, quando ela publicou o livro pela primeira vez, o que estou lhe mostrando aqui, e quero ter certeza de que estou sendo preciso para o júri, é a terceira edição, certo? Você sabe que a primeira edição publicada por Cat Scott foi, na verdade, em 1990, um ano depois do... Algo assim, logo após o crime, eu me lembro disso. E depois houve uma atualização. E depois outra atualização. E o que eu tenho aqui é a terceira edição. Mas em relação àquela primeira edição, ela saiu um ano depois do tiroteio de Tupac. Certo. Tudo bem. Agora, seu depoimento tem sido sobre sua pesquisa? E você testemunhou que ouviu a gravação de 2008? Sim. Essa gravação foi entregue a você por Greg Cady. Você chegou a comparar a gravação de 2008 com a gravação de 2009 neste caso? Eu não tinha a gravação de 2009. Certo, porque o Sr. Cady não lhe deu uma gravação de 2009. Correto. E essa não era uma informação que foi publicada, certo? Correto. Agora, em relação à sua gravação de 2008, você a comparou com a gravação de 1998 neste caso? Foi com uma investigação federal, não comparei. E, mais uma vez, Greg Cady não lhe deu isso porque ele não tinha essa informação. Eu não sei se ele tinha ou não, mas ele não me deu. Então, O próprio você tem? Ou pelo menos a de 2008 é uma entrevista em que o Sr. Cady está na sala? Correto. Junto com o Sr. Dupree, ou o detetive Dupree, do Departamento de Polícia de Los Angeles? Sim. Assim como um agente do FBI. Acredito que sim. Assim como um promotor federal dos Estados Unidos. Acredito que sim. E talvez também alguém da DEA, Eu não sei. Tudo bem. E o advogado dele? E é o advogado dele. Sim, tudo bem. E em relação às outras pessoas que estavam lá, você tem algum relatório que possa compartilhar com o júri sobre o que qualquer uma dessas outras agências fez após 2008? Não que eu me lembre agora. Não. E mais uma vez, isso não estava nas informações que o Sr. Cady havia lhe dado. Novamente pode até ter estado, mas eu não me lembro. Certo. Agora, deixe-me te fazer a próxima pergunta. Você tinha passado por... E disse que tinha feito algumas pesquisas sobre esse caso. Você está ciente de que houve um processo movido pelo espólio do Tupac contra a Death Row Records?
Não tenho certeza. Há um processo civil por quebra de contrato relacionado a royalties? Quero dizer, existem muitos processos assim. Eu não sei. Não me lembro. Tudo bem. Então você não tem essa informação para nós. De novo, eu não sei. Talvez eu tenha. Justo, você está ciente de um processo movido por Orlando Anderson contra o espólio de Tupac por lesões causadas nos Estados Unidos? Estou sim. Tudo bem. Você está ciente de que houve um acordo nesse caso? Não. Houve uma reconvenção por morte por ato ilícito movida pelo espólio de Tupac contra ele. E eu pensei que tudo isso acabou quando ele foi morto. Não, bem. E é isso que você pensa? É nisso que eu acredito, Sim. Você não tem pesquisa para isso. Acho que não. Você não foi ao Tribunal do Condado de Los Angeles procurar o caso ou fez algo assim? Agora, é justo dizer, claro, que em um processo civil teria havido o que se chama de fase de troca de informações e provas durante o andamento desse processo. Caso, certo? Ou seja, informações. Novamente, não saberia? Tudo bem. Você nunca analisou os depoimentos tomados do Sr. Orlando Anderson ou de qualquer outra pessoa, aliás. Agora, além disso, você estava ciente, com base na sua pesquisa, que Tupac estava realmente saindo da Death Row antes de sua morte? Tem a suposição de um fato não comprovado nos autos. Qual é a sua resposta? Com base na pesquisa dele, meritíssimo. Ele já havia testemunhado sobre a pesquisa dele para este caso. Acho que sim. Isso não é verdade. Não, E você está presumindo o fato? Presume o fato que ainda precisa ser estabelecido. Ele está perguntando o... Então, em outras palavras, não é verdade o que ele está perguntando. Eu não sei se é verdade ou não. Ele está presumindo um fato não comprovado nos autos. Você pode fundamentar mais? Claro. Em sua pesquisa sobre o seu projeto, neste caso, você chegou a investigar a relação entre Tupac Shakur e Suge Knight? Sim. E durante o tempo em que você vivenciou essa relação, você soube que Tupac não estava satisfeito com Suge Knight? Não soube. Existem relatos conflitantes sobre o que estava acontecendo naquela época. Bertrand, a Tupac ia não deixar a Death Row porque estava insatisfeito se a ideia era que ele iria criar sua própria gravadora, que então seria distribuída pela Death Row. E que era isso que Suge Knight queria que seus grandes artistas fizessem, expandissem seus próprios negócios, criar suas próprias empresas, mas com a Death Row continuando a ser a empresa central por onde tudo passaria. E essa informação que você está nos fornecendo está registrada em algum documento? Eu não me lembro de onde tirei isso. Em relação à decisão do Tupac aqui, ele já tinha finalizado os 3 álbuns em termos das obrigações dele com a Death Row. Pelo que eu entendi, sim. Ele também, em algum momento, começou a criar a própria gravadora dele, Mecca Knight. Correto, eu acabei de dizer isso. E obrigado. E sobre essa gravadora, ele realmente tinha um catálogo de músicas que ele ia levar com ele para essa gravadora, certo? Eu não estou ciente disso. E com relação à formação aqui? Parecia que não só Tupac demitiu a Death Row, mas também é seguro dizer que ele também demitiu? Objeção, isso pressupõe um fato que não está em prova. Mais alguma pergunta? Tudo bem, Sr. Semp. Pode prosseguir. A pergunta que fiz ao senhor foi... O senhor está ciente de que Tupac havia demitido David Kenner? Objeção. De novo, foque na parte de trás. Sim. Desculpe, deixe-me voltar aqui. Você sabe se Tupac tinha demitido David Kenner? Já ouvi essa afirmação? Não sei disso com certeza. E só para esclarecimento do júri, David Kenner era o advogado da Death Row. Correto.
Você sabe se... Você sabe se Tupac havia solicitado uma auditoria dos livros de registros para ver que dinheiro eles podem ter tirado dele? De novo, ouvi rumores sobre isso. Nunca vi nenhuma evidência disso. Muitas das perguntas que você está me fazendo agora, eu sei, são baseadas em teorias da conspiração que circulam por aí sobre teorias alternativas desse caso. E eu só gostaria de saber se você tem alguma evidência disso na qual basearia a sua pergunta. Assim, Se você está não apenas pode me fazer perguntas questionando. pra ele. Perguntas? Ele faz Tudo perguntas bem, pra isso não tem você, problema, você só tô entende, curioso. Tá bom? Mas vamos fazer do jeito sim. tradicional. Claro, eu entendi. Obrigada. Senhor Samson, faça uma pergunta. Acho que ele vai dar uma resposta. Bem, Perguntar isso também, senhor? Você sabe se Greg Wright era a empresa de segurança ou tinha uma empresa de segurança responsável por proteger Suge Knight? E Tupac Shakur. Posso só terminar minha pergunta, por favor, senhor? Eu sei que o senhor está ficando um pouco ansioso aqui. Da briga no MGM, que Reggie Wright Jr. tinha uma empresa que deveria proteger Suge Knight e Tupac Shakur. Sim. Você está. Siéntese. Naquela noite em particular. Reggie Wright tinha de 20 a 25 policiais, seja aposentados ou de folga, em um clube chamado 666, na noite do tiroteio de Tupac Shakur. É o Clube 662 e eu não sei o número. Você não sabe? Não. Você sabe se, na noite do tiroteio, havia apenas uma pessoa com Suge Knight e Tupac Shakur chamada Frank Alexander? Bem, havia um que é a segurança oficial chamado Frank Alexander, sim. Ok, uma pessoa. Correto? Além disso, o senhor está ciente de que no período em que... Esse foi um episódio. Eu não deveria usar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ótimo, obrigada. Obrigada. Sim. Você tem alguma informação se Frank Alexander tinha um walkie-talkie ou um rádio Nextel? Eu não sei. Além disso, deixe-me só dar uma olhada nisso aqui. Você mencionou que leu esse livro. Estou te mostrando de novo. Este é o meu tipo de... Você está muito ansioso. Mas este é o meu exemplar de Lenda da Rua Compton, ok? Você leu este livro? Sim. Tudo bem, deixa eu só ir. Tudo bem. Deixa eu só ir dar uma olhada rápida no livro aqui. Você sabe quem é a rapper Foxy Brown? Sim. Foxy Brown não está morta. Não. Ela é Yoshiko no livro. O Sr. Davis se refere a Foxy Brown no livro. Sim. Na verdade, ele se refere a ela como alguém que estava no carro com Zip, antes de Zip pedir para ela sair do carro para que ele pudesse conversar com o Sr. Davis. Correto. E essa conversa aconteceu na área do valet do MGM Grand? Foi na área do valet ou no estacionamento? bem, você quer olhar o livro? Bem, eu não tenho certeza entre os dois. A declaração de 2008, mas ele era no estacionamento, na área do valete. Não me lembro exatamente onde ele disse que era. Bem ao lado do MGM. Tudo bem, você tem uma abordagem nova? Pode sim. Apenas ser Você está reavivando a Então, memória reavivando a dele? memória dele. Meritíssimo. Eu não quero que ele leia isso. Ele não disse que não sabia. Lembre-se, ele disse que não se lembrava de qual das duas versões, certo? Sim, ele disse, enquanto estávamos esperando... Não. Ainda não tem uma pergunta pendente, senhor. Certo. Tudo bem, você pode continuar me chamando assim. Só tô tentando te fazer uma pergunta. Então, em relação à pergunta, a questão é, essa conversa, ou pelo menos o evento, ocorreu no MGM, na área do valet. Na verdade, isso é ambíguo nesse livro. Diz que, enquanto eles esperavam pelos carros no valé, Zip os chamou até o carro dele. Não diz onde o carro dele estava estacionado. Certo, então o Zip poderia estar em qualquer lugar, na verdade. Espere até eu terminar minhas perguntas. E Clay é um estacionamento de vários andares, certo? Você está dizendo que isso é grande. Sim, eu não sei se foi em um estacionamento de vários andares. Só tô dizendo que poderia ter sido em qualquer lugar da área de estacionamento do MGM. Você verificou se Foxy Brown estava realmente em Las Vegas na noite da luta, em 7 de setembro de 1996. Eu não verifiquei. Tem um relato aqui sobre Orlando Anderson. Você se lembra de ter lido no livro sobre Orlando Anderson e quando ele chegou em Las Vegas?
Não me lembro do que o livro diz especificamente. Tudo bem, então se você puder me acompanhar, acho que é nesse livro aí, na página 96, estamos olhando para a página 96 do livro que você leu. Para fins de registro da sua recordação. Nos números de páginas podem ser diferentes aqui, porque esta é a versão do Kindle, mas deixe-me ver. O senhor pode esperar até eu terminar minhas perguntas? Você pode parar de dizer isso pra mim, cara. Tipo, poxa, mano, só tô tentando ter uma conversa normal com você. Você não precisa ficar me interrompendo e me fazendo parecer um idiota. Tá bom. Os números das páginas vão ser significativamente diferentes. Eu estou usando o Kindle do livro, então ele vai ter que pegar um dos livros físicos para mostrar o lado certo, porque o Kindle reorganiza tudo, ninguém mais tem uma cópia desse livro. Coisas assim, Kitty, você não trouxe um... Tô brincando. Desculpa. Desculpa, acho que temos outra cópia. Eu não... Cópia de leitura. Vamos escrever um papel antes de irmos para a cidade. Prefeito Petrovich, sim. Essa música. Olá. Ok, página 96. Sim. Você está ciente de que no livro, quando o Baby Lane encontra Orlando Anderson em Las Vegas, ele compra um smoking? Você tá vendo ali? Sim, estou vendo aqui. E o motivo pelo qual ele comprou o smoking é porque ele disse que viu o ex-jogador da Major League Baseball, Barry Bonds, com um smoking marrom Versace irado. Então o Baby Lane decidiu que queria comprar o mesmo smoking, certo? Sim. Point exact do Cardigator Barry Bonds na noite ou no dia 7 de setembro de 1996. Teno, sim. Você não investigou isso? Não. Agora, além disso, nessa mesma página, senhor, o senhor está ciente de que no livro o Sr. Davis diz que alugou 3 quartos no mesmo andar do Caesar's Palace? Certo. O senhor chegou a verificar se ele realmente alugou algum quarto no Caesar's Palace em 7 de setembro de 1996? Não haveria como verificar isso. A resposta é sim ou não? Não. Agora, além disso, ele menciona suas compras. O que você pode colocar em qual é o seu nome? Entendi. Página 96. O Sr. Davis diz que foi à loja da Versace e, enquanto estava lá, comprou para si mesmo um terno azul de $3.000 com listras brancas e alguns cross adicionais, acho, ou sapatos da loja da Gucci e uma camisa branca. Chama isso? Em algum momento você chegou a determinar se o Sr. Davis realmente possuía um terno azul de $3.000 com listras brancas? Não. Página 97. O Sr. Davis disse que sentou na segunda fileira da luta. Não muito longe de algumas das celebridades. Você tem alguma prova em sua pesquisa ou investigação como cidadão neste caso, indicando que o Sr. Davis se sentou em alguma fileira na luta? Não. Comigo na página 92, se puder. As duas imagens ali. Você está vendo essas imagens? Sim, senhor. A imagem à esquerda, ali embaixo da legenda, diz eu e minha irmã na luta. Você sabe quem é que está ao lado de quem parece ser o Sr. David? Não sei. Você sabe quando essa foto foi tirada? Não sei. E você sabe onde essa foto foi tirada? Não sei. Certo. Agora, à direita, você tem outra foto embaixo que diz eu e meu sobrinho Baby Lane. Você vê essa foto? Você sabe quando essa foto foi tirada? Não. Certo. E em relação a essa foto, é justo dizer que as duas pessoas que estão ali parecem estar usando algum tipo de sobretudo. Tá certo? Sim. E chapéus. Sim. E roupas informais com ternos e gravatas. Sim. Na sua análise do que o Sr. Kane lhe enviou, você chegou a revisar algum vídeo de vigilância do MGM? Sim. Em algum momento, durante sua análise das imagens de vigilância do MGM, você viu alguém vestido exatamente como esses dois indivíduos? Não que eu me lembre.
Tudo bem. E é justo dizer que, mais uma vez, com base na sua pesquisa, setembro em Las Vegas seria um mês relativamente quente? Correto. Ora, além disso, você tinha... Mas posso dizer que ele não afirma que esta seja uma foto dele na luta de 7 de setembro, certo? Você é quem tá com a análise aí. Tá escrito eu e meu sobrinho Baby Lane. Eu. E só para deixar claro, o júri pode olhar essa fotografia depois. Ok. E, mais uma vez, você simplesmente não fez nenhuma pesquisa sobre isso, fez? Eu fiz, não é assim que Baby Lane está vestido no vídeo do MGM Grand. Então, isso claramente não é daquela noite. Tudo bem? Ora, além disso, Você também tinha revisado essa ideia de que eles estavam esperando no Club 662. Em algum momento decidiram que iam embora e voltar para o lugar de onde tinham saído, certo? É isso mesmo, diga sim. Esse é para voltar ao Caís das Falas? Eles estavam voltando para a strip. Você está voltando para a strip? Sim. Eles estão voltando pro High Five. Correto. Agora eles param, certo, para comprar bebida e parece que o Sr. Davis é muito específico quanto à bebida dele. Ele quer comprar Dom Perignon Rosé e Cristal. Cristal, você sabe, essas bebidas específicas. Correções essas bebidas. Familiar, sim. Tudo bem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde ele vai para comprar a bebida? Você está falando, quer que eu cite o que está no livro? Então, está na página 103. Revisar os três ajuda a refrescar a sua memória sobre onde você comprou as diferentes bebidas alcoólicas. Essa é a preocupação, é o que ele disse. no Sim, livro. Liquor Bar. Ok, você pode nos dizer onde em Las Vegas, em 1996, havia um liquor barn? Na verdade, eu pesquisei sobre isso. E havia um liquor barn na Flamingo, estou tentando lembrar o local exato, mas era perto da Flamingo. E não consigo lembrar a rua exata, mas eu realmente pesquisei sobre isso. Você é de Las Vegas? Não, não sou. Você já morou em Las Vegas em algum momento? Não, sério. E quando o senhor disse que fez a pesquisa, que pesquisa o senhor fez para verificar? Espere, deixe-me terminar, senhor. Tudo bem, você está ansioso. Eu entendo. O que você... Você pode tocar alguma por favor, coisa, parar de Texugo? insistir? Tipo um cara com Tudo sonhos bem. ruins? Muito ridículo. Cabe a ele contestar. Tudo bem? Eu entendo que é você. Você fica chateado porque depende do senhor Eu de tenho seus acordo. dois, primeiro comentário, o segundo pareceu para mim que ele tinha terminado a pergunta, então assim que Dorsey vai responder. Quando ele começa a responder, ele o interrompe e diz, espera, deixa eu terminar. Senhor, faça uma pergunta, permita que eles respondam e podemos encerrar com isso? Podem retirar os comentários. Comentários. Você pode prosseguir com as perguntas. Obrigada. Tenho tentado ser muito respeitoso com o senhor e Ok. eu agradeceria Não há muito. nenhuma pergunta pendente pra você. Entendi. Nenhuma pergunta pendente. Um faz as perguntas, o outro responde. Obrigada, pessoal. Que pesquisa você fez para verificar se havia um bar público misto em Las Vegas? Ainda não consigo me lembrar, mas acho que... Mais uma vez, ainda não terminei minha pergunta, senhor. Desculpa, você acabou de perguntar. E tá repetindo a pergunta. Peço desculpas. Pode continuar. Tudo bem? Que informações você obteve ou que pesquisa você fez para indicar que em setembro de 1996 havia uma liquor barn em Las Vegas? Pelo que me lembro, acho que procurei artigos de notícias antigos e anúncios e talvez até tenha encontrado um que mostrava que ainda existia naquele local ou que tinha estado lá até bem recentemente. E isso coincidia com o local que ele mencionou. Você chegou a investigar o site do secretário de Estado para verificar se já existiu uma liquor barn em Nevada? Você chegou a pesquisar sobre licenças no condado de Clark para saber se existia uma liquor barn em Nevada em 1996? Não. Para seus artigos de jornal. Sam. Agora, além disso, houve uma discussão aqui no livro, mais uma vez na página 103, sobre certos indivíduos que estavam na van que o senhor... Davis diz que ele estava em algum momento e depois foi para o veículo. Você se lembra disso? Espera. Diga novamente. Há informações sobre indivíduos que estavam em uma van que seguiu o veículo em que o Sr. Davis estava... Você se lembra de quem estava naquela van? Ben, estou lendo aqui do livro. Sim, ele escreveu C. Ray, que é Corey Edwards, que ele cita como um dos seus melhores vendedores, o Primo Trey.
E BMF é o Big Meat da BMF, lá de Detroit. Você está ciente de que o Big Meat da BMF lá de Detroit ainda mora em Detroit? Eu não sei onde ele está. Em algum momento você fez algum tipo de pesquisa ou investigação particular por conta própria para entrevistar o Sr. Meat, o Big Meat de Detroit, para ver se isso era verdade? Não. Justo dizer que neste livro o Sr. Davis fala um pouco sobre suas façanhas em Compton, certo? Sim. Ele fala sobre o trabalho que fazia como traficante de drogas. Agora, durante o período da sua pesquisa, você está ciente de que, logo após o tiroteio de Tupac Shakur, em setembro de 1996, que mandados de busca foram cumpridos em várias casas em Compton? E essas casas incluíam a casa do Sr. Davis? Certo? Sim. E é a casa da família dele, assim como outra casa onde ele também mora. Certo? Eu acredito que havia duas casas, uma ao lado da outra, sim. Havia uma terceira casa na rua Califórnia. Você está ciente dessa casa? Eu não estou ciente de toda a lista de endereços que eles revistaram. Ok, mas mais uma vez estamos apenas confiando na sua pesquisa aqui. Agora, em relação à sua pesquisa, é justo dizer que nas buscas dessas casas, você nunca encontrou uma arma calibre 40? Certo? Na verdade, eu não sei disso com certeza. Certo. E em relação às buscas nessas casas, não encontramos nenhuma informação que diga que o Sr. Davis estava realmente em Las Vegas na noite de 7 de setembro de 1996. Não estou ciente. Isso seria algo para outro detetive, certo? Claro. Você sabe quem seria o detetive que testemunharia sobre isso? Eu não sei. Um dos detetives da polícia de Compton, mas não tenho certeza. Ora, você está ciente de que o Sr. Davis disse em algum momento que estava movimentando cerca de 300 quilos de cocaína por mês para fora de Compton? Sim. Em sua pesquisa sobre os mandados de busca que foram cumpridos em Compton, houve alguma indicação de dinheiro encontrado na casa do senhor? Ou em alguma das casas com as quais ele estava associado? Não me lembro disso. Você não se lembra porque não sabe? Eu não sei. Agora, além disso, quero ter certeza de que estou sendo claro aqui. E tem uma imagem aqui que está na página 30. Parece uma foto do Pop Warner, talvez, ou algo assim, uma foto de futebol americano. Sim. Ok. Isso é verdade. É verdade que essa é uma foto de futebol americano do Pop Warner? Bem, é uma foto de Suge Knight e do senhor. Por favor, eu acredito que sim. Eu costumava conseguir encontrar Sug por aqui, mas não tenho certeza se conseguiria agora. Ok, bem, enquanto o meu cliente aqui. De novo, eu não sei. agora, além disso, você tem algum conhecimento sobre a fotografia que foi tirada na página 12 do livro? Só sei que ela tá no livro. Ok. Agora, página 11. Mais uma vez, diz ao leitor do livro que ele estava comandando um império de drogas nacional de vários milhões de dólares. Isso está no final da página 11, está certo? Sim. Você tem alguma prova disso? Na verdade, sim. Eu entrevistei 3 ex-detetives da unidade de gangues de Compton. E todos eles me disseram que KFD era um traficante de drogas de alto nível. E que, basicamente, nos anos 90, eles raramente o viam nas ruas porque ele já era grande demais para eles. Naquela altura, eles só encontravam os soldados dele. Ok.
Então, você está nos contando algo que outra pessoa disse. E quem são os detetives? Eu entrevistei Bob Ladd, Reggie Wright Sr. e Ray Richardson. Você sabe que Reggie Wright Sr. era membro do Departamento de Polícia de Compton? Sim, senhor. E você sabe que, em 2000, o Departamento de Polícia de Compton foi dissolvido porque era corrupto? Tchau, objeção. Isso pressupõe fatos não comprovados. Você pode reformular? Você está ciente de que o Departamento de Polícia de Compton foi dissolvido? Bem, claro. Então, deixa eu perguntar dessa forma. Com relação ao Departamento de Polícia de Compton, ele ainda existe hoje? Não, senhor. Bem, isso entrou em conflito com o conselho sobre o motivo pelo qual foi fechado. E acredito que pode ter sido em 2002, não sei se foi em 2000, mas a cidade disse que era corrupto e que estavam fechando por motivos de corrupção. Claro, se você conversar com os policiais que estavam lá, eles afirmam que a prefeitura era corrupta e não queria que o departamento de polícia investigasse eles. Então, depois que fecharam, o departamento do xerife de Las Vegas assumiu o policiamento da cidade de Compton. Eles assumiram o contrato. Eu sei que muitos daqueles policiais de Compton foram imediatamente contratados pelo departamento do xerife de Los Angeles e continuaram trabalhando em Compton. Agora, em relação às suas evidências aqui hoje, ou às coisas que você tem, é justo dizer que o que você está nos contando é basicamente baseado no que outras pessoas lhe disseram. Você tem alguma evidência física que possamos analisar para nos ajudar a determinar se o Sr. Davis estava realmente em Las Vegas na noite da luta? Evidência física? Não, eu não tenho. E em relação às batidas, neste caso, e quero ter certeza de que não perdi esse ponto, houve alguma indicação de... Tem uns caras de $6 mil em alguma das casas dele? Então, eu não consigo me lembrar porque o mandado de busca e o relatório de cumprimento do mandado de busca tem literalmente dezenas e dezenas de páginas. Só listas e mais listas de armas. Munição, joias que foram apreendidas nesses lugares, quero dizer, eram tipo umas 30 e poucas residências, eu acho, e tipo 2/3 delas, eu acho, eram endereços dos Piro Bloods. O outro terço era dos Crips. Eu não consigo me lembrar de cabeça, eu não tenho memória fotográfica de cada item que foi recuperado, então eu não posso responder essa pergunta. Tudo bem, justo. Sua investigação está focada no Sr. Davis, mas quanto à sua lembrança, você não se recorda do que realmente havia nas casas dele? De cabeça, eu não me lembro disso agora. Essa informação seria melhor fornecida por um membro do Departamento de Polícia de Compton? Claro, eles provavelmente podem fazer isso. Mas, novamente, isso foi há 30 anos. Eles provavelmente precisariam ser avisados com antecedência para que possam pesquisar antes de virem aqui e testemunhar. Só mais um último ponto. E depois eu libero você. O seu testemunho aqui é que... Deixe-me retomar e garantir que estou sendo claro. Na sua análise do livro Death of a Chronicles, há algo em sua leitura do livro? E mais uma vez, você me disse, você leu cada página desse livro, certo? O livro Death of a Chronicles. Errou aquele da Quero Great ver, Cadinho. Assassino. Tá escutando a saia? Aí tá. Você leu esse livro? Sim, senhor, de cabo a rabo. Sim, senhor. Tem alguma coisa aí nesse livro que diz isso, sabe? Eu não sei ao certo se alguma coisa nesse livro é verdadeira ou não. Eles tratam, sabe, como aquele aviso de compre por sua conta e risco. O leitor, cuidado nesse livro. Eu não me lembro, faz muitos anos desde que eu li. Agora, e quanto ao livro Casp e qualquer uma de suas edições, você já se lembra de algo aqui que diga compre por sua conta e risco ou leitor, cuidado com o que está nesse livro? Mesma resposta. Faz anos desde que eu li. Eu não sei. Livro da Lenda das Ruas. Você tem alguma coisa aqui que indique ao leitor que, olha, a gente simplesmente não pode verificar as informações que estão nesse livro? Eu não me lembro. Olha, se você virar comigo aqui nesse livro para o sumário... E do lado esquerdo tem uma parte ali, certo? E nessa parte. Isso! Mesmo que os autores e editores tenham feito todo o possível para garantir a precisão e a integralidade das informações contidas neste livro, não assumimos nenhuma responsabilidade por erro, precisões, omissões ou qualquer inconsistência aqui contida. Sim, senhor. E você não leu isso em nenhum dos outros livros, certo? De novo, não me lembro. É só um aviso jurídico típico. Você sabe quanto o Sr. Davis recebeu pelas entrevistas para o projeto do qual você faz parte? Death Row Chronicles? Não, senhor.
E é justo dizer que isso teria sido um contrato entre ele e a empresa para a qual você estava trabalhando. Teria sido um contrato entre ele e a Beth. Normalmente contratos de talento são com um canal, não necessariamente com a produtora, então eu não sei. Você não tem mais perguntas? Product Java, só brevemente, Sr. Sam. Estamos falando sobre você fornecer suas gravações? Sim. Nossa. Alguém precisou autorizar para que você pudesse liberar essas gravações para nós? E quem precisou autorizar isso? Então, um advogado da Paramount Pictures, que é dona da Bet Network, autorizou isso. Então, o chefe da Creature Films, que é a produtora, também autorizou isso tanto por escrito quanto por e-mail para mim. Agora, o Sr. Sam te fez várias perguntas sobre o Liquor Barn que Marilyn fez Flamingo, ou disse Flamingo, você conseguia lembrar da transmissão? Você sabia se a Liz Liquor costumava se chamar Liz Liquor Barn antes de receber uma notificação de violação de marca registrada? Eu não tenho certeza. Como ele saberia disso? Só estou querendo saber. Sr. Sampson, você pode perguntar. Das perguntas do mundo? Só perguntar para ele? Will. Não lembro se foi assim que descobri isso ou não. Você sabia que até hoje Se ainda existe uma loja de bebidas no Flamingo, em Empire? Sim, acho que foi assim que percebi pela primeira vez que havia uma loja de bebidas na região ou na área onde Kefia disse que ficava. Agora, o Sr. Sam me perguntou se você já tentou confirmar se Foxy Brown estava em Vegas. você está ciente, você sabe se o nome verdadeiro da Foxy Brown é Inga Marchand? Sim. Você sabe se Inga Marchand estava presente no assassinato de Biggie Smalls? Ela estava, sim. O senhor perguntou sobre a relevância meritíssimo na reunião. Qual é a sua resposta para isso? Jama, não acho que foi. Eu disse, você está ciente, sim? Então, claro, não é sugestivo por definição. Então, não é sugestivo. E quanto à relevância? Bem, estou prestes a fazer a ele uma pergunta relevante sobre ser um praticante de artes marciais. Bom, indeferir. Vou te dar um pouco de liberdade para estabelecer sua relevância. Pode prosseguir. Você já tentou... Entrevistar Inga Marchand? Eu não tentei. Você tem ideia de quantos detetives já tentaram entrevistar Inga Marchand? Eu não sei. Pelo menos no caso do Tupac, eu sei que tentaram entrar em contato com ela no caso do Big. No livro ali, Davis. Ele fala sobre o depoimento dele sob acordo que aconteceu em 2008. No livro, eu não consigo lembrar de cabeça. Vá para o penúltimo capítulo aqui. Eu posso... Tomou 0.07 na Califórnia. Bom trabalho. 127? Desculpa. Preciso ir para a cozinha. Ele tem um capítulo intitulado Nós Sabemos, e neste documento é a página 120 de 145. Sim. Se você brevemente revisar talvez os primeiros 4 ou 5 parágrafos. Sim. Você já chegou à parte em que ele fala sobre a decisão de ir até a delegacia e conversar com a polícia sobre esse evento? Ainda não. Só um segundo. Sim, parece que está algumas páginas à frente. Sim, quero dizer, você pode continuar lendo, mas esse parágrafo está falando sobre esse assunto. Isso está correto? Sim. Ou melhor, esse capítulo eu diria... Correto, Sam, força-tarefa e como eles conseguiram pegá-lo.
Havia perguntas sobre o que você podia ou não confirmar. Da história do Sr. Davis com o arquivo que você tinha. Você se lembra dessas perguntas? Diga isso de novo. Houve perguntas feitas pelo Sr. Sam sobre você confirmou isso ou você confirmou coisas de 2008? Sim, senhor. Muitas dessas, bem, deixa-me te perguntar isso. Muitas das coisas que ele disse nesse depoimento foram confirmadas pelo arquivo do caso do Big Smalls. Então, Na verdade, Corey Edwards deu uma declaração à polícia em 2006. correto. Ele deu uma declaração aos detetives Greg Cadin e Tim Brennan. Finalmente. Voltando àquela declaração de 2008, só quero ter certeza de que estamos claros sobre isso. Pelo que você sabe, a primeira vez que a palavra Sebring, as garotas no carro, o modelo real do carro veio do Sr. Davis. Na verdade, está em... Um filme. Diga sim ou não. Referido na Proffer de 2008. Probo, muito obrigado. Relatório. Senhor, apenas com base na sua investigação como investigador civil neste caso, o senhor chegou a falar com seriedade. Não. Nada mais por hora. Obrigado. Mediante com base nisso, Sr. De Jong. Senhoras e senhores do júri, alguma pergunta para esta testemunha? Acertou. Tudo bem, obrigada por estar conosco nesses 2 dias. Sr. Dorsey, o senhor está dispensado. Muito obrigado. De nada.